Em Brasília, 19h18. Em Assis também, 19h18. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar, nesta terça-feira, dia 5 de março de 2024. 5 de março de 2024. O tempo passa, torcida brasileira. Já são 65 dias do ano de 2024, faltando 301 dias para a posse dos novos prefeitos e dos novos vereadores. Antes, tem a eleição. E a eleição, dia 6 de outubro, faltam exatamente 216 dias para você, para todos nós elegermos o futuro prefeito e os vereadores da Câmara Municipal de Assis, assim como todos os municípios brasileiros. Terça-feira, a chuva já chegou por aí? Não? Fraca, né? Aqui deu uns pinguinhos só, mas promete mais chuva agora à noite. Precisando, né? Para dar uma refrescada. Tivemos chuva na sexta-feira, agora mais uma chuvinha no começo da noite. Não sei se deve chover mais. Por aqui não chegou nem molhar a terra ainda. Mas independente da chuva, independente do sol, amanhã o governador de São Paulo estará em Assis. Há um bom tempo que não temos a visita do governador a Assis. Ele passou em Assis mês passado, né, quando teve a Cooper Show em Cândido Mota, desceu em Assis, nem parou em Assis, desceu no aeroporto e já foi direto para Cândido Mota. Mas amanhã ele estará em Assis, o governador Tarcísio de Freitas e o secretário de Estado e Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, convidando para a cerimônia de entregas de unidades habitacionais subsidiadas pelo Programa de Carta de Crédito Imobiliário, também de títulos de regularização fundiária urbana para o município de Assis e de matrículas de regularização fundiária urbana para municípios da região. Nesta quarta-feira, dia 6 de março, às 16 horas. Onde? Lá no Residencial Pacaembu, Bela Vista, na rua Grisanto Parque, sem número. Lá atrás do Parque Colinas, no final da rua. Portanto, está todo mundo convidado. Quem quer ver o governador, a comitiva, deputados, prefeitos da região, imagino que devem estar todos presentes, pedindo alguma coisa, né? Geralmente, senador, quando vem o ministro, os prefeitos, vereadores entregam ofícios, fazem pedidos, às vezes são atendidos, na maioria das vezes não, mas o papel do político é pedir para quem é governo estadual, para quem é governo federal, porque se depender dos recursos do município, pouca coisa acontece, a não ser pesqueiro e asfalto. Ontem, deixa eu justificar, porque nós não tínhamos condição de fazer a nossa transmissão, porque acompanhamos atentamente a reunião do Conselho Curador da FEMA. Mais uma vez, a FEMA está nos holofotes. Mas agora, não para
afastamento, desligamento de conselheiro, de presidente, denúncia de irregularidade, nada disso. Mas um assunto extremamente pertinente. E eu quero detalhar um pouquinho essa história, porque eu acho que a discussão virou uma discussão política. Eu acho que virou uma discussão política. Aliás, a decisão não foi tomada. Mas ontem começou um debate sobre o possível rompimento de um convênio de gestão da UPA. Existe um convênio entre a prefeitura e a FEMA. A prefeitura que, na minha opinião, deveria ser a responsável pela saúde pública, terceirizou o serviço da UPA para a FEMA. E vamos começar bem do comecinho para que tenham clareza total do que está acontecendo. A gestão da UPA, nessa administração, vem sendo tratada de maneira política. E não é política de saúde. Deveria ser, mas não é. E vou dizer por quê. Quando o prefeito foi eleito, José Aparecido Fernandes, uma das primeiras medidas dele foi comparecer a uma reunião do Conselho Municipal de Saúde, e eu estava presente, ninguém me contou, não ouvi de ninguém, eu estava presente. Quando o prefeito fez a seguinte manifestação: eu, prefeito de Assis, quero tirar a UPA das mãos do CIVAP e vou passar para a FEMA. Mas por quê, prefeito? O que está acontecendo? O serviço não está sendo bom, o dinheiro está sendo muito, o que está acontecendo? Não. 2 anos atrás, quando eu fui candidato a deputado, o CIVAP não me apoiou. Os prefeitos preferiram apoiar candidatos a deputado de outras regiões. E agora o seu prefeito de Assis, e a UPA não vai ficar na mão do CIVAP. Eu não vou dar dinheiro para o CIVAP, porque o CIVAP não me apoiou para deputado 2 anos atrás. Foi exatamente isso que ele falou. Exatamente isso. Quem esteve presente pode confirmar ipsiliteris o que eu estou dizendo. Havia algumas falhas? Havia, claro. Posso garantir que sempre haverá falhas. Na UPA morre muita gente. É triste dizer isso, é triste. Mas, infelizmente, essa é uma realidade. É uma unidade de urgência, uma unidade de emergência. Para lá vão infartados, acidentados, baleados, esfaqueados. E muitos, infelizmente, morrem na UPA. Então é difícil administrar. Mas há sempre modelos que podem diminuir as falhas. Mas não foi esse o debate. O debate não foi para diminuir as falhas. O debate, aliás, pouco debate, porque o prefeito chegou e falou: eu vou tirar do CIVAP e vou passar a UPA para a FEMA. Depois foi aprovado pelo Conselho. Então não teve discussão de política de saúde para tomar essa intempestiva medida. Tinha contrato em vigência. E muitos que eram funcionários do CIVAP foram demitidos. Muitos entraram na justiça contra o CIVAP. Muito bem. E aí o prefeito, mandatário da cidade, passou a FEMA
passou à AFEMA a gestão da UPA. Foi feito um primeiro convênio. Quando o convênio foi renovado em 2022, a FEMA já fez algumas observações. Que o contrato era prejudicial financeiramente e um contrato de risco para a FEMA. Risco do quê? Mortes que acontecem, que pode ser por falha no atendimento, por falha médica, indenização de trabalhadores dispensados, enfim. Mas isso, e há um parecer jurídico de 2022 que já alertava a direção da FEMA. Mas o presidente da FEMA, o sogro do prefeito, Arildo José de Almeida, à época, e o Eduardo Vela, então diretor executivo, decidiram renovar o contrato exatamente do mesmo jeito. E é o contrato que está em vigência. Contrato esse de 60 meses, ou seja, 5 anos. Termina em 2027. E agora há uma discussão e uma acusação de que a proposta de um grupo de conselheiros é política, não política de saúde, de rompimento do convênio. O parecer jurídico da FEMA também é nessa linha, de rompimento do convênio de maneira unilateral. A UPA é um abacaxi, onde, repito, muitas pessoas morreram e muitas, infelizmente, morrerão na UPA. Por ser um local, repito, onde atende baleados, infartados, acidentados, esfaqueados. Então, essa, infelizmente, é a realidade. Além do que, é comum você ver nas redes sociais, diariamente, reclamações no atendimento da UPA. Você não precisa sair de casa para ver, para ler, para ouvir reclamação da UPA. Muitas justas e muitas injustas. Porque veja só, agora são 19 horas e 30 minutos. De repente, alguém em Assis passa mal. Tem uma indisposição estomacal. Comeu agora há pouco, está se sentindo mal, algo que não havia sentido ainda, ou está com a pressão alterada, está com calafrio, uma gripe que não para, enfim. Algo que preocupa. Para onde vai essa pessoa? Agora, 7h30 da noite, para a UPA. Chegando na UPA, provavelmente deve haver dezenas de pessoas lá também esperando o atendimento. E como é feito? É feita uma triagem com base na informação dada pelo usuário, que passa a ser paciente. Com base na triagem, mede-se a pressão e, com base nas informações e no problema, tem lá uma escala de prioridade. Além, obviamente, daquele tradicional idoso, criança, que tem preferência, tem prioridade no atendimento. Então, quem agora há pouco sentiu uma indisposição estomacal, vai chegar na UPA e, dependendo da quantidade de pessoas, provavelmente vai ser atendido lá pelas 11 da noite, pela meia-noite. Dependendo do primeiro atendimento, pode sair de lá de madrugada. E é claro que todo mundo reclama da demora. Demora que existe um hospital particular também. Se você chegar no hospital Dr. Zezinho, agora, tem convênio ou não, vai ter uma fila lá também, provavelmente. E você, dependendo do grau da sua enfermidade, você vai ser atendido primeiro ou não. E há demora também. Mas, enfim,
há muito mais críticas do que elogios para o atendimento feito na UPA. Também porque a maioria, lamentavelmente, a maioria não elogia publicamente quando é bem atendido. A gente precisa ser justo. Quantos de nós elogia quando o atendimento é rápido e bom? Muita gente fala, isso é dever. É verdade. É dever do profissional que está lá, é dever do Estado, seja o município, seja o Estado, ou seja a União, garantir a saúde a todos os seus cidadãos. Mas quando há uma falha, por menor que seja, já vamos para o Facebook da vida, vamos para o Instagram, vamos para as redes sociais, nos grupos de Zap e descer o pau. Que o médico não está lá, que o médico está dormindo, que o médico não olhou na cara, que o remédio não resolveu, que tinha um monte de gente que passou na frente. Então, o número de reclamações sempre é maior do que o número de elogios. E não necessariamente corresponde à realidade. Primeiro, porque a maioria que bem atendido não registra nas redes sociais o atendimento bom que recebeu. Mas, independente desse cenário, a UPA é um lugar onde sempre tem mais reclamação do que elogios. Então, é um abacaxi. E a FEMA fala o seguinte, por mais que receba o repasse da prefeitura, há o risco da indenização, do eventual erro médico, de um atendimento equivocado, de uma morte, enfim. Como também há o risco de uma indenização trabalhista. Muito bem. E com base nisso, um grupo de conselheiros, chamados de oposição, eu considero como um grupo independente da administração. Porque muito tempo a prefeitura mandou na FEMA. O prefeito mandava e desmandava na FEMA. Hoje não é mais assim. Mas durante praticamente a vida toda, e não é só esse prefeito que eu estou falando, todos os prefeitos sempre mandaram na FEMA. Colocaram quem queria na FEMA, tiraram quem queria da FEMA, sempre mandaram na FEMA. Sempre teve intervenção da prefeitura na FEMA. Uns de maneira mais velada, outros de maneira mais descarada. Na atual administração, eu não preciso nem falar o que aconteceu, né? Todo mundo está cansado de saber o que aconteceu. De contrato da UPA, de contrato... Bom, todo mundo está cansado de saber. Não chegou nada até o final, até agora. Nem o inquérito, nem denúncia no Ministério Público, nem CPI da Câmara, nada. Tá? A única coisa é que o Arildo, que era o presidente da FEMA, pediu para sair e o Eduardo Vela está afastado da direção executiva. E agora a direção da FEMA é uma direção independente. Claro que continua sendo um órgão da administração pública, indiretamente, mas está lá no orçamento do município de Assis, a destinação de recursos para a FEMA. E a FEMA, então, agora, esse talvez tenha sido o gargalo, o calcanhar de Aquiles. Faltando 6 meses praticamente para a eleição, aparece de maneira rápida uma proposta para romper o convênio da FEMA com a prefeitura para a gestão da UPA. E é claro que a reação foi imediata. Todo mundo viu um monte de gente ligado à secretária, ao prefeito, vir às redes sociais para dizer que vai ter demissão, que o povo vai ficar sem atendimento. Claro que não existe isso. Claro que não existe. A menor possibilidade da UPA, digamos, passar a ser administrada pela prefeitura, nada vai ser mudado de um dia para o outro. Tem lá um prazo de 120 dias. Mas esse prazo é pequeno. Mas foi esse prazo que a FEMA teve quando o prefeito tirou
do colo do CIVAP e mandou para o colo da FEMA. Ontem, na reunião, foi dito exatamente isso. E, inclusive, por ter passado por essa situação, a própria direção da FEMA diz o seguinte: se romper, o prazo de transição tem que ser maior do que 120 dias. Porque quem abraçar o rojão, o foguete, o abacaxi, vai precisar mais do que 6 meses. E até quem vai sair tem que se preparar, talvez para continuar lá com outra empresa, etc. e tal. Mas virou uma discussão política. O grupo do prefeito contra o rompimento. Aí muita gente já está falando, mas a secretária da Saúde não consegue administrar a UPA e quer ser prefeita de Assis? Estou falando que esse é o debate político da oposição. Enquanto o grupo do prefeito fala, estão querendo jogar no nosso colo agora porque falta 6 meses para a eleição e a nossa candidata é a secretária da Saúde. Então virou uma discussão política. Os que são a favor do prefeito contra o rompimento. E os que são independentes ou contrários ao prefeito querem o rompimento para ver se a secretária da Saúde vai conseguir tocar a UPA ou não. A gente precisa lembrar que a secretária, mês que vem, pega a mala e sai fora. Né? Vai fazer só a campanha. Só, porque ela já tem feito campanha sendo secretária. O que, aliás, é alvo de minhas críticas aqui. Falei desde o começo. Quando ela decidiu ser pré-candidata, já deveria ter pedido boné. Sair fora da secretaria e ficar soltando peixe, ficar fazendo torresmo, fazendo doce de abóbora, indo nos botecos, fazendo o que quiser fazer para sua pré-campanha. Mas o que não dá é para fazer pré-campanha sendo secretária da Saúde. Isso é uma crítica que eu faço e respondo por ela. Mas agora, em abril, então, ela deve finalmente estar liberada da secretaria e aí pode soltar peixe, pode mexer torresmo, pode fazer doce de abóbora, pode ir nos botecos, pode tudo quanto for lugar, junto com o prefeito, fazer campanha. Pré-campanha, que a campanha só pode dia 5 de agosto. Mas, como eu disse, virou uma disputa política eleitoral esse rompimento ou não do contrato de gestão da UPA. Mas sempre aparece algum iluminado ou, nesse caso, alguma iluminada. E a professora Aline, advogada, responsável pelo departamento jurídico da FEMA, foi a iluminada da noite. Porque ela, enquanto FEMA, profissional de carreira da FEMA, apontou lá os problemas do convênio que precisam ser reparados, falou da intempestividade da medida, 4 meses apenas por uma transição, enfim, mas ela foi iluminada no sentido de propor a suspensão desse debate por 15 dias, que eu acho pouco, acho que em 15 dias isso não vai ser feito, para rediscutir o contrato. Se não tiver acordo, ou seja, a Secretaria da Saúde não concordar com algumas exigências da FEMA, a FEMA pode romper o contrato. Mas eu acho que não vai romper. Essa é a minha opinião. Acho que não vai romper. Até porque o momento é muito delicado. Nós estamos num processo eleitoral. Então, deixa essa decisão para quem ganhar a eleição. Vai ganhar o A, B, C, D, E, não sei quem vai ganhar a eleição. Então, o grupo do prefeito, que assumiram inclusive a FEMA e a Secretaria da Saúde, decidem lá, olha, vamos continuar do jeito que está. Não, vamos voltar para o CIVAP. Não, vamos passar para a Santa Casa. Não, a prefeitura vai assumir. É uma decisão que pode ser tomada por quem ganhar a eleição, que vai tomar posse daqui 301 dias. Então, essa é a minha opinião. E o debate não foi o debate com o objetivo que deveria ser o principal, que é
a melhoria do atendimento na UPA. É isso que tinha que ser discutido. Tinha não. É isso que tem que ser discutido. Como melhorar o atendimento, como diminuir o tempo de espera, como ter mais profissionais, como ter mais exames. O povo não aguenta mais. Chega lá, o médico passa o diagnóstico, olha, eu preciso do exame. Aí toca pegar o paciente, o usuário, levar para a Santa Casa, levar para o hospital regional para fazer o exame, ou esperar o resultado do exame, e a pessoa fica ali internada. Ali não é um hospital, ali é um pronto atendimento. Então tem muita coisa para melhorar na saúde pública. Muita coisa para ser melhorada na UPA. Mas em nenhum momento isso foi discutido. Você não ouviu em nenhum momento falarem do que precisa melhorar, do que está errado, ou do que está certo e que precisa aperfeiçoar. O debate não foi esse. E essa é a minha crítica. Não é apenas a gestão quem vai tomar conta. Hoje quem toma conta é a FEMA. E a gente tem que brigar para que a FEMA melhore o atendimento à população que vai para a UPA, que é o povo pobre, que é o povo que não tem convênio, que é o povo que não tem condição de pagar médico particular, hospital particular, laboratório particular. É isso que nós queremos. Mas isso não foi debatido. Infelizmente, virou uma discussão política eleitoral. Virou uma disputa política eleitoral de quem é a favor do prefeito e quem é contra ou independente do prefeito. E esse debate vai ser na eleição. Nós vamos ter uma eleição agora. Quem ganhar, leva. E, inclusive, vai ter o ônus de resolver o problema da UPA. Você vai continuar com a FEMA, porque o grupo que assumir a prefeitura vai manter ou vai trocar quem está ali no comando da FEMA, que é um órgão da administração indireta. A maioria dos conselheiros, ou grande parte dos conselheiros, é indicada pelo prefeito. E o prefeito tem ascendência sobre a FEMA. Tinha. Agora, por conta do que aconteceu, pela primeira vez, historicamente, o prefeito não tem nenhum tipo de controle da FEMA e nem da Câmara Municipal. Eu não consigo entender. Só tem uma explicação. O prefeito não conversa com ninguém que pensa diferente dele. Já prestaram atenção nisso? O prefeito não tem nem base de apoio na Câmara Municipal. O prefeito não tem comando da FEMA, que é um órgão da administração indireta. Por quê? Falta de diálogo. Ele se acha o dono da cidade, o coronel da cidade. Tem que ser do jeito dele. E se não for do jeito dele, as pessoas, se não são expulsas do grupo ou se afugentam, desaparecem. Então, o prefeito não tem grupo. O grupo é o grupo dele. Se alguém pensar contra ele, é pau nas redes sociais, mas ele não tem diálogo nenhum. Não tem com a Câmara, não tem base aliada, não tem na FEMA, não tem controle da indicação de diretor mais da FEMA. Coisa inédita. Coisa inédita. Mas o debate sobre a gestão da UPA virou um debate político eleitoral, lamentavelmente, quando deveria ser um debate de saúde pública. O Conselho Municipal de Saúde tem que ser ouvido para uma discussão como essa. O Conselho Municipal de Saúde tem que ser ouvido para um debate como esse. A direção da UPA tem que ser ouvida. Os funcionários da UPA precisam ser ouvidos. Não é de maneira intempestiva, vamos acabar e pronto, acabou. Isso não é brincadeira. Saúde pública não é brincadeira. Mas também não adianta fazer terrorismo. Se romper, vai acabar, o povo vai... Isso é balela. Isso é balela. Claro que não existe. Se fosse assim,
Quando tirou da mão do CIVAP, ficou alguém sem atendimento? Claro que não ficou. Teve o processo de transição. Foi desgastante? Foi. Por quê? Pelo período curto, 120 dias. Bem lembrado pela professora Aline ontem. Então, para finalizar, o resultado da reunião foi: daqui 15 dias, o Conselho vai ser informado das discussões da possível mudança no contrato, no convênio de gestão da UPA entre a Prefeitura e a FEMA. É isso que aconteceu. Acho, repito, posição e opinião pessoal, que não vai ser rompido o contrato agora. E vai aguardar-se, quando o novo prefeito assumir, ele vai deliberar se continua com a FEMA, se vai voltar para o CIVAP, se vai ser com a Santa Casa, se vai ser com a própria Secretaria da Saúde. Tá bom? Então é isso que eu queria falar sobre essa importante reunião que aconteceu ontem, onde o objetivo principal, infelizmente, não foi alcançado, que era discutir melhorias de atendimento para a população na UPA. Tá bom? Eu quero, a propósito das recentes notícias de suicídio na cidade de Assis, vocês perceberam como a cidade está violenta? Perceberam? Hoje nós tivemos mais um crime acontecer. Essas imagens do rapaz sendo morto ali no Parque das Flores. Uma discussão, o outro vai lá e pega uma faca e continua a discussão. Uma facada na costa, me pareceu. O rapaz caiu morto lá no Parque das Flores. E quem matou também já foi preso pela polícia. A cidade está muito violenta. A cidade está muito violenta. E, além disso, infelizmente, a gente tem notado, não tenho números, mas sou capaz de garantir que o número de suicídios tem aumentado muito na cidade. Português, mas o que a gente vai fazer? A gente pode fazer algo, sim. A maioria é em razão da depressão. Muitas vezes, depressão que fica escondida com a pessoa apenas, que não conversa com a família, com os amigos. E muita gente, quando quer conversar, você já deve ter ouvido isso, né? Depressão é frescura. Já ouviram falar isso, não ouviram? Infelizmente, muita gente pensa e responde dessa maneira quando alguém procura, fala, estou com uma depressão. Não, isso é fresco. Muita gente, infelizmente, fala sobre isso. E a propósito desse momento difícil que a gente está atravessando, a nossa amiga Felina, que está lá nos acompanhando junto com o seu mano, a Felina é poetisa. Ela é da Piracis. Piracis é um grupo formado de usuários da saúde mental em Assis. E ela me mandou um texto, falou, português, você pode ler esse texto hoje à noite? Eu vou ler com o maior prazer, porque retrata bem a realidade de quem vive isso. O texto da Felina diz o seguinte: sempre é tempo de reflexão. Enquanto alguns estão preocupados com peixe, outros preocupados com passeatas na Avenida Paulista, outros que estão preocupados consigo mesmo, o povo, qual povo? O povo está doente. O povo está perdendo a vida. E muitos que se acham tão espertos nos apontam como loucos. Agora fica a pergunta: quem são os verdadeiros loucos? A todos estes falsos normais que parem com essa hipocrisia barata e sem noção. Porque o seu teto pode ser de vidro, mas o meu não é. Mesmo porque vidro é caro.
E como a maioria do povo, assim como eu, nosso teto é o céu e nossa luz é a lua e as estrelas. Então, podem continuar jogando pedras. Depressão mata e vai continuar matando. Texto da nossa amiga Felina, que na verdade é um desabafo. Né? É um desabafo. Ela que participa de um grupo onde muitos convivem com a depressão. Muito oportuno o texto da nossa amiga Felina. Muito bem, amanhã o governador está lá em Assis. Vem para inaugurar o conjunto habitacional Bela Vista do Pacaembu, construtora Pacaembu, ali pertinho do Colinas, lá pertinho onde a Felina e o seu Manuel estão assistindo. Deve estar cheio de gente lá, né? Vão trabalhar a noite toda para deixar tudo pronto para o governador chegar amanhã à tarde. O governador estará aqui amanhã à tarde, então, junto com o secretário de Habitação. Lembrar que esse é um programa que tem subvenção do governo do estado, programa Casa Paulista. Me parece que a subvenção do governo de São Paulo para cada casa é em torno de R$10 mil, e tem uma subvenção também do governo federal em torno de R$50 mil. E o restante financiado pela Caixa Econômica Federal, e o mutuário paga lá a sua prestação até concluir o seu financiamento. São quase 400 casas, 365 casas, se não me engano, que serão entregues amanhã com a visita do governador. Governador, como eu disse, o governo de São Paulo concedeu uma subvenção de R$10 mil para cada casa construída, e o governo federal, que concedeu uma subvenção superior a R$50 mil, não tenho a informação se algum representante estará em Assis. Eu falei agora há pouco com o gabinete do ministro Alexandre Padilha, eles falaram que talvez o ministro grave um vídeo ou um áudio para ser divulgado na hora da entrega do conjunto Pacaembu Bela Vista 2. Mas provavelmente não teremos a presença física de nenhum representante do governo federal, mas deveremos ter da Caixa Econômica Federal, amanhã à tarde. Tá bom? Faltando 5 minutinhos para as 8 da noite, eu falava a respeito desse crime que aconteceu hoje. O crime ocorreu por volta de 14 horas. É inacreditável como tem celular e já filma o crime, filma a pessoa morta, filma quem matou, tira foto e em 2 minutos está nas redes sociais. Por volta de 2 da tarde, o Tiago Alves, de 34 anos, foi morto na rua Mato Grosso, em frente ao número 40, no Parque das Flores. A equipe do SAMU foi chamada, mas quando chegou no local, ele já estava morto, caído na calçada. Foi atingido com 2 facadas na costa e uma no coração. Caramba! O autor das facadas foi preso, ali perto mesmo, pela polícia militar. Me pareceu uma pessoa de idade. Eu vi a imagem do crime, mas de uma câmera de monitoramento que estava a uma boa distância. E pareceu ser uma pessoa de relativa idade, mas acabou já sendo preso pela polícia militar. Lamentavelmente, mais um crime registrado na cidade de Assis. O corpo ainda está no IML, ainda não temos informações do local do velório. Mas ainda dá tempo. A dona Mafalda acabou de chegar, deixa eu cumprimentar ela, cumprimentar a Angélica, cumprimentar a Teófila, a Cida Faustino, a minha amiga Benê, a Marta Luzia Vieira Cardoso, a Maria Cristina Rodrigues Arantes, meu amigo David Desiró, esperando a chuva, a Felina e o seu Manuel, o Fernando Pires, meu amigo Marcão Telemoto, lembrando que amanhã,
às 3 da tarde, no Estádio do Nicão. E a Marinês, que também está acompanhando a gente. Obrigado e boa noite. O Alexander Harder também está nos acompanhando. É sempre oportuno ouvir as dicas do professor Azevedo. Todo dia é uma dica interessante. Quer ouvir a dica de hoje? Presta atenção na interessantíssima orientação, informação que o professor Azevedo vai dar no quadro Momento Saber Direito. É agora no Português Livre para Falar. Vamos ouvir. A partir de agora, Momento Saber Direito, com o professor Azevedo. Oi pessoal, tudo bem? Que ótimo! Vai mandando as suas dúvidas aqui para o Momento Saber Direito, para a produção da rádio, também para o nosso WhatsApp. E eu quero que você dê aquele sorrisão bonito, que você agradeça esse dia maravilhoso de hoje. Uma dúvida interessante, professor, a respeito de dívidas prescritas. Como que funciona? Então vamos explicar um pouquinho para você. Você sabia que as dívidas prescritas não podem ser cobradas nem na justiça e nem fora dela? Isso mesmo. O STJ decidiu que se o credor não cobrou a dívida no prazo legal, ele cochilou, perdeu o direito de fazê-la depois. Isso vale para qualquer tipo de cobrança, seja por carta, telefone, e-mail ou até mesmo pessoalmente. Essa decisão é uma vitória para os consumidores que sofrem com cobranças abusivas e indevidas de dívidas antigas. Mas atenção, a prescrição não significa que a dívida deixou de existir, apenas que o credor não pode mais exigir o seu pagamento. Por isso, é importante negociar as suas dívidas antes que elas prescrevam e evitar, claro, problemas futuros. Professor, fiquei com dúvidas. O nosso WhatsApp é o 18996068275. Momento Saber Direito. Apoio Cultural. Azevedo Consultoria. Trabalhista, rural, previdenciária, empresarial e consumidor. Acesse azevedoconsultoria.com.br. Muito bem, muito obrigado ao professor Azevedo. Interessante informação, não é? Todo dia ele traz uma informação e rapidinho, né? Mas é bom sempre prestar atenção. Ontem nós tivemos também sessão da Câmara Municipal. E o Gerson Alves, que é o presidente da Câmara, vai fazer um resumo do que foi discutido e o que foi votado e adiado. Seja bem-vindo. Olá, Gerson. Olá, português e ouvintes da Rádio Interativa. A sexta sessão ordinária teve em sua pauta da ordem do dia a inclusão de 8 projetos que foram analisados pelos vereadores. Vamos lá, O primeiro projeto foi a redação final ao projeto de lei número 31/2024, que reformula o programa Bolsa Atleta e dá algumas outras providências. Essa redação final foi aprovada no plenário. O projeto já tinha vindo na sessão passada e hoje só analisamos aí a redação final dele. O projeto de lei número 242/2023 dos vereadores Fernando Vieira, José Carlos Silva Beitum e Gerson Alves de Souza, que institui e inclui no calendário oficial do município de Assis a Semana Católica e ainda outras providências. O projeto também foi aprovado. Projeto de lei número 236/2023 do vereador Luiz Antônio Ramon institui e inclui no calendário oficial do município de Assis o Dia Municipal de Conscientização, Prevenção e Combate à Retinopatia Diabética. Projeto de lei número 5/2024 do Poder Executivo, uma abertura de crédito adicional no valor de R$ 148.386,07 junto à Secretaria Municipal da Educação. Esse projeto é direcionado à compra de alguns ventiladores para serem instalados aí nas escolas municipais. Projeto de lei número 8/2024 do Poder Executivo é uma abertura também de crédito adicional especial no valor de R$ 175 mil para ser destinada à Secretaria Municipal da Saúde, para atender aí a manutenção das UBS. Essa foi uma emenda impositiva destinada pelo então deputado federal Guilherme Derrite.
Projeto de lei número 14/2024 do Poder Executivo, que dispõe também sobre uma abertura de crédito no valor de R$ 999.370,77, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Planejamento e Obras. Isso aí é para fazer algumas benfeitorias lá no lago, que foi recentemente inaugurado, aquela área de lazer que está sendo inaugurada pela municipalidade. Projeto de lei número 19/2024 do vereador Fernando Sirkia, que dá denominação à Rua D do loteamento residencial Bela Vista 2, de Rua Catarina Torres Mercadante Leite do Canto. E por fim, esse também foi o projeto, foi aprovado por unanimidade. E por fim, o projeto de resolução número 4/2024 dos vereadores José Carlos Silva Beitum, Fernando Augusto Vieira de Souza, Nivaldo dos Santos e Rogério Nascimento, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Assis. Esse projeto foi muito debatido hoje em plenário, mas tendo em vista algumas inconsistências, ele foi feito um pedido de adiamento por 3 sessões e os vereadores decidiram deliberar sobre esse adiamento, então ele foi adiado por 3 sessões. Essa foi a pauta da ordem do dia da 6ª sessão ordinária. Obrigado ao Gerson Alves, que é o presidente da Câmara Municipal de Assis. Eu estava estudando um pouquinho esse projeto do Código de Ética na Câmara Municipal. Tem umas questões preocupantes ali que precisam ser aprofundadas. O debate precisa ser feito antes da aprovação dessa matéria. Mas, como foi dito, esse projeto foi adiado por 3 sessões. Muito bem, amanhã, 15h, tem jogo no Estádio Tonicão entre Vossen e Francana. Jogão importante pelo Campeonato Paulista da Série A4. E o Zé Augusto é o volante do Vossen. Vai primeiro comemorar o resultado da vitória lá em São José do Rio Preto. No último sábado, nós estivemos lá acompanhando o jogo. O Vossen venceu por 1-0 e o Zé Augusto, logo depois do jogo, falou do resultado e faz o convite para o jogo contra a Francana amanhã, quarta-feira, 15h, no Tonicão. Fala, Zé Augusto! Primeiramente, uma boa tarde a todos. Graças a Deus conseguimos 3 pontos. Viemos e deu tudo certo o que o professor Viola pediu. A equipe se portou bem, teve a expulsão, mas estamos com ele, com o Ninho. Uma bela partida e queria convocar a torcida no domingo contra a Francana, que é um dos líderes do campeonato. Na quarta-feira, 3h. E queria que todos apoiassem a gente aí. Um abraço, obrigado. Muito bem, um abraço, Zé Augusto. Só repetindo, o jogo é amanhã, 15h, no Estádio Tonicão, Vossen e Francana. No domingo, tem Vossen e Jabaquara também no Estádio Tonicão. Lembrando que o Campeonato Paulista da Série A4, amanhã teremos a rodada 10. Rodada 10 do Campeonato Paulista da Série A4. A rodada 10 acontece amanhã. E o Vossen, às 15h, então, joga contra a equipe da Francana. 15h, no Estádio Antônio Viana Silva, o Tonicão. Lembrando que ingresso na hora, R$20, aposentado estudante, R$10. E agora, aquela triste, mas necessária última informação. Sepultamentos ocorridos nesta terça-feira em Assis. Elisa Maria Castro de Cesário, de 29 anos, foi sepultada às 1h30, às 13h30. O senhor Genésio Antônio Marquese, que era dono do posto Modelo, 85 anos de idade, foi sepultado às 16h. Para amanhã, devem acontecer o sepultamento do Tiago Alves, 34 anos, que foi morto no Parque das Flores,
Daniel Souza de Oliveira, de 46 anos, que está sendo velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, vai ser sepultado às 11 da manhã. A senhora Ana Ribeiro da Silva, de 66 anos, que está sendo velada na sala 5 da São Vicente, sepultamento em Cândido Mota, e em Florínia será sepultado o senhor Edson Laurindo Kraus, que morreu em Marília. Com esta triste, mas necessária última informação, nós concluímos mais um Português Livre para Falar. Reinaldo Nunes, o português, agradece muito a sua audiência, a sua assistência e a sua paciência. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa noite de terça-feira. Tchau, minha amiga. Tchau, meu amigo.